Mateus capítulo 14, versículo 1. Mateus capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteu no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício, em algumas versões vai dizer o dia do nascimento de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes. Versículo 7: pelo que prometeu com juramento: dar-lhe-ei o que pedistes. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Versículo 9: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse, e deu ordens, e eles decapitaram a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então viraram-se os seus discípulos e foram e levaram o corpo de João e o sepultaram. E foram então e anunciaram a Jesus o que tinha acontecido. Agora vai para o Evangelho de São João, Evangelho de Jesus segundo escreveu São João. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, capítulo 1, acharam aí? Isso. Versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por cujo nome era João. Vamos de novo. Houve um homem enviado por. E qual o nome desse homem? João. Somente esses versículos. Pode se assentar aí por gentileza. Isso. Queridos, eu vou ser breve na administração, até porque nós entendemos que nós estamos em uma conferência, amém? Quem sabe que está numa conferência faz assim com o braço. Isso, nós estamos numa conferência. E todos nós sabemos o versículo chave da conferência, que é Daniel capítulo 1, versículo. Duas pessoas. Daniel capítulo 1, versículo. 4 pessoas. Daniel capítulo 1, versículo 8, que vai dizer lá: e Daniel propôs em teu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não foi Deus que determinou que Daniel não se contaminasse. A Bíblia está dizendo que Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares. Foi Daniel. Fala para o teu irmão assim: foi Daniel. Fala, não foi Deus que mandou. Fala, foi Daniel. Fala, por isso, essa luta que você está enfrentando, seja firme. Fala, seja corajoso. Fala, Deus é contigo, vai dar tudo certo. E aí quando nós lemos aqui,
nós vamos ver que Daniel, ele propôs no coração dele a não se contaminar com os manjares. Em outras palavras, Daniel não aceitou o prato da Babilônia. O prato foi apresentado a ele, oferecido a ele, mas ele não aceitou. E quando nós lemos o evangelho aqui de Mateus capítulo 14, vai dizer que essa menina, né, chamada Salomé, ela pede em um prato a cabeça de quem? João Batista. Fala para o teu irmão assim: Daniel não aceitou o manjar do rei no prato, porém o rei Herodes deu a cabeça de João Batista em um prato. Querido, quando nós caminhamos pela palavra de Deus, até porque eu quero trazer uma palavra hoje temática, e por isso eu peguei Mateus capítulo 14, tem uma palavra temática, quero pegar o tema, né, da nossa conferência. E o tema da conferência é qual? Você se lembra? Inegociável, né? Inegociável é o tema da conferência. E nós temos várias pessoas na Bíblia que não abriram mão. Primeiro, Abraão, quando em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, né, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele fez o quê? Ele saiu, e saiu por meio do quê? Da fé. Independente, ele não sabia qual seria a terra, mas ele sai. Teve outro camarada também que não negociou, ele ficou firme mediante a situação. José, em Gênesis capítulo 39, a mulher de Potifar disse para ele assim: ó, vamos nos deitar e eu vou fazer o quê? Eu vou te promover. Ele disse: não, eu não aceito. Ele foi o quê? Ele foi altaneiro. Ele disse: eu não vou negociar. Eu não negocio a minha vida com Deus. Eu não negocio a minha vida de santidade. Eu não negocio. Outro camarada que não negociou também foi Davi. Davi não negociou. Saul disse para ele assim: veste as minhas vestes, Davi, e vai para a guerra. Ele disse: não, eu não vou vestir as vestes do Senhor. Ele não estava negociando, ele estava dizendo: não, quem vai me dar essa vitória é Deus. Se eu coloco as vestes, o Senhor vai dizer que foi a espada, que foi a lança e que foi o escudo. Ele disse: não, não negocio, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, eu vou vencer essa luta. Outro homem na Bíblia que não negociou, Elias. Elias não negociou. A Bíblia diz que ele entra no cenário, ele diz assim para o rei: durante 3 anos e 6 meses não vai chover. Ele não negocia. O povo estava vivendo de forma errada, o rei estava em pecado, Jezabel estava junto, mas disse: eu não negocio. E ele ficou firme. E aí nós vemos Daniel na cova dos leões, Daniel 6, que o rei vira para ele e diz assim, para ele, o rei Dario na época, né, que não podia orar. E ele fez o que? Foi para a casa dele, entrou no quarto, fechou a porta e foi orar. Ele estava dizendo: eu não negocio a minha comunhão com Deus. Se for entre pedir uma autorização, se for entre bular uma autorização terrena e uma espiritual, eu fico na espiritual, porque maior é Deus para mim do que qualquer outra coisa. E aí nós observamos esse cara aqui, João o Batista. Fala para o teu irmão assim: João o Batista. Parece que não tem muito a ver, mas sabe quem foi João, querido? João foi primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. João veio através de um milagre. A Bíblia diz que no dia do sacerdócio de Zacarias, ele entra no templo para poder oferecer holocausto e sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que o anjo aparece para ele e diz para ele: João, diz para ele: Zacarias, a tua mulher Isabel vai ter um filho. E ele disse: como, Senhor? Porque ele sabia que a esposa era estéril, ele entendia, não tem condições. Mas aí o anjo diz: o que é impossível ao homem é possível para quem? Para Deus. Deus estava dando um presente para Zacarias, Deus estava dando um presente para Isabel, Deus estava dando João o Batista para ela. Olha que legal, João. Só que o tempo passa, e a Bíblia vai dizer que João aparece no deserto, pregando o evangelho
e anunciando o reino de Deus. Ele apareceu no deserto. E quando nós observamos no Evangelho de São João, capítulo 1, vai dizer que João foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus. Nem todo mundo é enviado por Deus, querido. Nós temos visto uma galera aí que não tem nada de Deus, se diz enviado, mas não tem nada de Deus. E a Bíblia está dizendo para nós que João foi enviado por Deus diante daquela nação, uma nação corrompida. E interessante que os 3 poderes da época estavam corrompidos. Herodes, como rei, corrompido, está escrito no texto. Ele estava se deitando aí com quem? Nada mais, nada menos do que com a esposa do seu irmão. O segundo que estava corrompido, os fariseus e escribas, porque eles diziam, mas não praticavam, não cumpriam. Então estavam corrompidos, estavam falando algo e não viviam aquilo que falavam. E nós vamos observar que também os sacerdotes estavam corrompidos. O texto vai dizer que tinham 2 sacerdotes, quando na realidade só podia ter um. Então estava corrompido também. Eu acho que não é muito diferente hoje, né? Apesar que tem alguns 3 poderes por aí também, nós sabemos, né? Não vou entrar nessa questão. Mas a gente está vivendo um momento onde nós estamos vendo também situações parecidas. Corrupção, situações delicadas. João, ele chega nesse cenário aonde tudo estava sendo corrompido. Deus faz o quê? Envia João. Fala para o teu irmão assim: o impossível. Fala, o impossível. Fala, o impossível. O improvável. Fala, o improvável e o impossível pode acontecer na tua vida. Fala, sabe por quê, querido? Você está numa conferência. Fala, você está numa conferência, e o que você vai aprender aqui hoje é para Deus te enviar. Fala, te enviar. Isso, agora olhe para mim. O cenário estava preparado. Estava preparado o cenário. A corrupção estava acontecendo. E Deus faz o que? Ele envia João em meio àquele cenário. João estava no deserto. E sabe quem foi visitar João no deserto? Jesus. Jesus foi visitar João no deserto. Ele foi na igreja de João Batista. Pensa comigo, irmão. Jesus chegando aqui hoje, né? Porque ele foi visitar a igreja de João no deserto. E olha que essa igreja não tinha teto. Não tinha, era no deserto, ou seja, o céu acima. Não tinha paredes, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de coreografia, não tinha ministério de teatro. Mas quem chegou ali? Jesus. Jesus chegou naquela igreja. Jesus chegou naquele lugar. E ele foi ali não devido às pessoas que estavam. Ele foi porque João estava naquele lugar. Por isso ele foi ali. Ele chegou naquele lugar porque o João Batista estava naquele lugar. Por isso que Jesus foi. E eu quero trazer aqui algumas características de João. Algumas características. A primeira característica de João: ele falava a verdade. João falava a verdade. Doa quem doer, irmão. Ele dizia a verdade. Se você observar o texto, Herodes está prendendo João, porque João está colocando o dedo na ferida e está dizendo: não é lícito você ter como esposa, como mulher, a mulher do teu irmão. João falava a verdade. Ele dizia a verdade. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, querido. E eu não estou dizendo a verdade de uma forma pessoal. Ah, pastor, é a minha verdade. Não. Quando nós falamos de verdade, nós falamos de João 14:6, que Jesus disse: eu sou o caminho, mas o que? A verdade e a vida. João falava a verdade, doa a quem doer. Era aquele cara que falava a verdade, independente, e dizia: ó, se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não se converter, a fúria de Deus vai vir para a tua vida. Se você não se converter, vai dar errado. João é o cara que dizia a verdade. Fala para o teu irmão assim, ó: nós estamos sendo enviados
para dizer a verdade. Fala, para dizer a verdade, independente do que aconteça, precisamos dizer a verdade. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que uma multidão ia ter com João. Uma multidão ia ter com João. As pessoas não estão precisando de entretenimento, as pessoas estão precisando ouvir a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Ah, pastor, mas dói. Irmão, dói, mas traz cura. Dói, mas traz cura. É por isso que Hebreus capítulo 4, 12 vai dizer sobre a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, mais afiada do que uma espada de dois cortes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, medula e juntas, e é apta para discernir a intenção do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta, ela é a verdade que transforma, ela é a verdade que ilumina, ela é a verdade que cura, ela é a verdade que leva para o céu. Nós estamos numa conferência de jovens, e a Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Não tem que passar a mão, querido, tem que liberar a palavra. É por isso que Provérbios 15, 1 vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. É a palavra, libera a palavra que vai ter libertação, que vai ter cura, que vai ter transformação. É a palavra. João falava a verdade. Segundo, João não era medroso. Ele falava a verdade e não era medroso. Olha que o rei se levanta contra ele. O rei disse que ia matar ele, mas ele fez o quê? Ele ficou de pé falando a verdade. O pastor Anderson disse aqui, citou 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia e nem de medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza e de moderação. Irmão, não tenha medo. Por isso que João disse: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ei, querido, você precisa ser corajoso. É para cima, é para frente. Não tenha medo. Fala para o teu irmão assim: o meu Deus, Ele não conta com medrosos. Lembra de Davi? Ele entra no cenário, lá no primeiro livro do profeta Samuel. A Bíblia diz que o povo, o exército de Israel, todo mundo com medo. Ele chega para Saul e diz assim: Saul, não precisa se preocupar com esse povo com medo, não. Eu vou para a guerra. Um menino que aproximadamente tinha de 16 a 17 anos, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou ir, não precisa, o povo não precisa ficar perturbado. Não, eu vou contra esse gigante. Deus não conta com medrosos, não, irmão. Deus conta com pessoas corajosas. Nós somos para o evangelismo. Tem gente que fica com vergonha de entregar um panfleto, e as almas sedentas, as almas precisando, pedindo ajuda. Se você quer ser enviado por Deus, você precisa entender que Deus te deu um espírito de fortaleza, um espírito forte, um espírito destemido, um espírito forte Deus te deu. Ah, pastor, vou ficar com medo. Então, não é Deus. Lembra de Juízes? Capítulo 7. A Bíblia diz que Deus manda Gideão chamar uma galera. Vem uma galera, e Deus vira para Gideão e diz assim: Gideão, puxa essa galera para perto de você, e você vai apregoar, Gideão, e vai dizer: ei, os medrosos, volte.
Gideão chegou no meio do arraial e disse: se tiver medroso aí, pode voltar, porque o meu Deus não conta com gente medroso. Deus conta com gente corajoso, aquele que vai independente da situação. Ele diz: pode mandar voltar, se é medroso, volta. Hebreus 10, 38 diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, o meu espírito não tem prazer nele. Querido, Deus está dizendo para nós: quer ser enviado, seja corajoso, seja altaneiro. Entenda o que o João entendeu: Deus está comigo, eu não vou ser aquele cara teimoso, aquele cara triste para baixo, aquele cara medroso, não, eu vou para cima, queira Herodes ou não, eu estou sendo enviado pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo Deus de Israel. Fala para o teu irmão de novo, fala: Deus não conta com medrosos. Fala: Deus não conta com medrosos, irmão. Fala: você está numa conferência e Deus não conta com medrosos. É por isso que quando o Senhor faz a separação através de Paulo aos Coríntios, e também em Apocalipse, ele diz assim: os tímidos não entrarão no reino dos céus. É aquele que é medroso. Tem gente que é medroso, que sai da reta, quando está vivendo no mundão, uma coragem terrível. Quando vai começar a servir Jesus, parece que de pitbull se transforma num poodle. Nunca vi um troço desse. Fala para o teu irmão de novo, fala, cutuca ele para ele ficar assim nervoso. Fala para ele assim: Deus não conta com o medroso. Fala: meu Deus não conta com o medroso. Terceiro, João entendia que ele era a voz. Ele era a voz. Ele era a voz que clama no deserto. Ele sabia disso. Quando eles disseram assim: tu és o Cristo, ele disse: não. Aquele que vem após mim é que tem todo o poder. Ele disse: eu sou apenas a voz. Tem pessoas que pensam que ele é a quarta pessoa da Trindade. É Deus no céu, Jesus, o Espírito Santo, depois ele. Não, querido, você é a voz. Você é apenas usado como voz para poder levar esperança aos sedentos, ao perdido. Nós não somos Jesus, nós somos uma voz. É por isso que João, Evangelho de São João 3,30, João diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava dizendo assim: ele é o que faz a diferença, eu sou apenas a voz. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo o que Jesus disse em João 15:5, parte B, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós somos apenas a voz. Fala para o teu irmão: nós somos a voz. Fala: nós somos a voz. Fala: nós somos a voz. E clamamos em meio a um deserto. Fala: Deus quer usar a nossa voz para algo grandioso, para algo sobrenatural. Fala: Deus quer usar a nossa voz, porque nós somos apenas a voz. Muitos querem ser o dono da voz. É por isso que poucos querem obedecer. Não, pastor, é do meu jeito. Não, não é do seu jeito, querido. É de acordo com o que Jesus quer. É por isso que João estava sendo enviado. Ele não era Jesus, ele era o dono da voz. Fala para o teu irmão assim: quando você compreende quem você é no corpo, você vai entender que é necessário que ele cresça e você diminua. Fala: é necessário que ele cresça e você diminua. Quarto, quem é enviado vive no deserto. Quem é enviado vive no deserto. Irmão, quem é enviado tem poucos amigos. Já reparou? Quem é enviado tem poucos amigos.
porque ele diz a verdade, ele anda na verdade, e aqueles que não querem compromisso com a verdade, não querem ser amigo dele. Por isso que João vivia no deserto, ele vivia a maior parte do tempo sozinho, entre aspas, porque quem conhece Provérbio 17:17, entende o que diz lá: o verdadeiro amigo é aquele que na dificuldade se torna irmão. João poderia estar sozinho fisicamente, mas quem foi no deserto ter com João? Jesus, o verdadeiro amigo, o enviado. A maior parte do tempo ele está sozinho no sentido de pessoas, mas tem sempre Deus com ele, sempre Deus está com ele. Sabe por quê, querido? Tiago disse no capítulo 4:4, ele diz: aqueles que se constituem amigo desse mundo, se constituem inimigo de Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo, do sistema, das coisas que acontecem. João estava no deserto, ele poderia estar no meio lá do sacerdote, ele poderia estar no meio dos fariseus, o seu pai era um sacerdote. Mas quem faz a vontade de Deus, quem busca andar na vontade de Deus, quem busca andar de acordo com a palavra de Deus, irmãos, infelizmente, fisicamente, na maior parte do tempo, nós vamos estar sozinhos. Lembra antes de você se converter? A galera, telefone tocava, vamos para a balada, vamos para o show, vamos para isso, aquilo, outro. Você se converteu, telefone toca, irmão, é ruim, hein? E os amigos, como diz o campista, deram linha na pipa. Mas em compensação, o Senhor nunca te abandona. Em compensação, Deus sempre vai estar contigo. Em compensação, o teu socorro que vem do alto sempre estará disponível para poder estar com você. Jesus chegou no deserto. Eu não sei qual deserto que você está vivendo, mas o Senhor manda eu te dizer: eu estou nesse deserto contigo, eu estou nessa situação contigo. Ei, não abaixe a cabeça, não desanime. O amigo foi embora, mas o verdadeiro amigo chegou. Quinto, tem muita gente que fala dele, mas não conhece ele. Tem muita gente que fala dele, mas não conhece ele. Não conhece. Ah, pastor, como é que o senhor tem certeza disso? Fala para o teu irmão assim: se conhecesse, não viveria na prática do pecado. Fala: se ele conhecesse, ele não viveria na prática dos pecados. Tem muita gente que diz que conhece, tem muita gente que diz que conhece, querido, mas se conhecesse, não viveria na prática do pecado, fazendo as coisas erradas. Olha o que João disse: ei, o machado já está posto na raiz da árvore. O que ele estava dizendo? Se a árvore não tem fruto, ela é cortada. Se a árvore não der fruto, ela é cortada. Tem muita gente que diz: eu conheço Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado, eu falo em línguas, mas aí eu te faço uma pergunta: cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Tem muita gente que diz: eu conheço, eu falo no nome dele, mas cadê os frutos? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16, 17, 18 em diante, vai até o 21. Jesus disse: nem todos o que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí ele coloca entre parênteses uma galera ali. Ele diz: muitos no meu nome dirão naquele dia: em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos.
falamos novas línguas, e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Ele está dizendo: falou no meu nome, expulsou demônio no meu nome, curou enfermo no meu nome, mas não me conhecia. Tem muita gente que fala dele, mas não conhece. Olha o que João disse, olha a pergunta: tu és o Cristo? Ele disse: não, eu conheço o Cristo. Ele disse: eu não sou o Cristo, mas eu conheço Ele. Eu não sou Ele, mas eu conheço Ele. Eles estavam apontando e dizendo: tu és o Cristo? Não, não, não. Sabe por quê? O Cristo vem, Ele tem mais poder do que eu. Ele disse: ei, eu batizo com água, Ele vai batizar com fogo. Ele diz: eu batizo para arrependimento. Ele diz: mas Ele vai batizar para poder, para fluir, para poder fazer a diferença. Tem muita gente que fala dele, mas não conhece, querido, porque se conhecesse não vivia na prática do pecado. E infelizmente, eu estou falando até de lideranças eclesiásticas que dizem que conhecem Jesus, que diz: eu sou assim com Ele, e vive na prática do erro, na prática do pecado. Eu quero que você toque no teu irmão aí e diga: irmão, você está numa conferência, e fala para ele: sabe a conferência que você está aqui? Fala: você sabe qual é o tema da conferência? Inegociáveis. Inegociáveis. Dizem que conhece, mas não conhece. Não conhece. Sexto, como é que a pessoa se diz estar na igreja e não se importa com outro irmão? Como é que a pessoa diz estar na igreja, diz ter comunhão com Deus e não se importa com as outras pessoas? Que tipo de gente é isso, irmão? Esquece o que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Cutuca teu irmão e fala assim: o que você tem feito na obra de Deus? Fala assim: abra suas mãos aí. Isso, abre as mãos. Fala para ele assim: Deus pode usar essas mãos para a obra dele. Fala: Deus pode usar as suas mãos para a obra dele. Fala: o que você tem feito? O que você tem feito? Fala para ele. Você tem evangelizado alguém? Você tem ajudado o necessitado? Fala: você tem ajudado o seu vizinho? Fala: você tem orado por alguém? Fala: você tem orado pela sua família? Você tem orado pelo seu filho? Fala: você tem convidado pessoas para vir na igreja? Fala: você está numa conferência? Quem você convidou? Fala: quem você trouxe, irmão? Fala: você convidou alguém para poder estar na conferência? Fala: abre as mãos aí, não fecha não. Isso. Dá um tapa na mão dele assim. Isso. Fala: dá um tapa aí. Fala: a partir de hoje, se permita ser usado por Deus. Fala: se permita ser usado por Deus. Diga: através dessas mãos Deus vai fazer milagres. Através dessas mãos Deus vai libertar pessoas. Diga: através dessas mãos Deus vai abrir portas. Através dessas mãos Deus vai restaurar vidas. Fala: através dessas mãos Deus vai mandar prosperidade. Diga: através dessas mãos Deus vai tirar a gente do deserto. Diga: através dessas mãos Deus vai tirar pessoas da prostituição. Diga: através dessas mãos Deus vai tirar pessoas do tráfico de drogas. Diga: através dessas mãos Deus vai tirar pessoas do submundo. Diga: através dessas mãos Deus vai te usar para levantar a mão de pessoas para glorificar o nome dEle. Através dessas mãos. Eu quero finalizar. Herodes pega João e lançou João no cárcere. Lançou João no cárcere, sabe por quê? Porque ele era inegociável. Herodes queria comprar ele. Queria comprar, ele falou: não, eu não negocio não a verdade, eu não negocio a verdade. Aí ele foi lançado no cárcere. Você acha que Herodes não foi lá conversar com ele? E dizer: ei, sai do meu pé, cara, para de falar a verdade, porque eu vou deixar você viver. Ele foi lá,
Aí a Bíblia diz que chegou um momento que Salomé dançou. Fala assim, Salomé dançou. Dançou para ele. Aí olha para mim e ele diz assim: se você pedir todo o meu reino eu te dou. Fala para o teu irmão assim, não seja precipitado não, irmão. Fala, vigia, crente. Isso. Ele disse, se você pedir todo o meu reino eu te dou. Olha a endemoniada, irmão. Menina dançando, endemoniadazinha, capetinha puro. Menininha, não tem? Vai descendo na... endemoniada. O babão do Herodes, ó, abriu a boca na hora errada. Fala pro teu irmão assim, cuidado. Fala, fecha a boca, meu filho. Isso é um perigo, fala. Ele diz, te dou metade do meu reino. Olha a endemoniadazinha. Podia ter o reino, podia ter tudo o que ela queria. Ela vai pedir a cabeça de quem? Eu imagino João no cárcere, miserável. Podia ter pedido a minha libertação, aquela capetona. Vai pedir para matar logo a minha cabeça. Estou brincando, ele não falou isso não, mas você falaria. Ela pede, ela diz mais: eu quero a cabeça de João nenhum prato. Eu quero a cabeça de João num prato. Irmãos, não tinha ninguém na história que tinha tido a cabeça decepada ainda. E ela pede quem? Ela pede a cabeça de João no prato. Só que João era um cara enviado por Deus. Tem alguém aí que é enviado por Deus? Levanta o braço assim. Tem alguém que é enviado por Deus? João, um homem enviado por Deus. E ela pede a cabeça dele no prato. Sabe por quê, queridos? Quem é enviado por Deus, quem tem compromisso com a palavra, quem tem compromisso com a verdade, incomoda o inferno. Incomoda o inferno. Incomoda a capetada toda. Quem tem uma vida de santidade, ele consegue incomodar o inferno, porque quem tem uma vida de santidade não negocia. Quem tem uma vida de santidade se mantém. Quem tem uma vida de santidade, ele busca o desviado. Quem tem uma vida de santidade, ele busca o afastado. Quem tem uma vida de santidade, ele busca o pecador. Quem tem uma vida de santidade, ainda que busque, ele não vai estar se envolvendo com as coisas erradas. Incomodou o inferno, ao ponto da mãe pedir a cabeça de João Batista. Ao ponto de pedir a cabeça do cara. Sabe por quê? A nossa vida de santidade incomoda o mundo. E o mundo quer a nossa. Vamos fazer um coral? O mundo quer a nossa cabeça. Eu vou finalizar aqui. A Bíblia diz que ele vai lá e corta a cabeça de João. Agora olha que coisa linda, irmãos. João morreu, fazer o quê, né? Não vou chorar agora, já tem mais de 2000 anos, né? João morreu. Fala para o seu irmão assim, João morreu. Isso. Mas deixou um legado. Isso. Agora olhe para mim. A Bíblia diz que a cabeça eles entregaram para Salomé. E o corpo entregaram para quem? Para os discípulos. Eles pegaram a cabeça de João e entregaram para Salomé. E pegaram o corpo de João e entregaram para os discípulos. Aí o texto diz que pegou o corpo, eles pegaram o corpo de João e enterraram o corpo. Sabe por quê, querido? Porque quem é o cabeça da igreja? 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 Então quem é a sua cabeça? Quem é a sua cabeça? E o diabo está querendo arrancar quem? A sua cabeça. Ali já era um ato profético para o que nós estamos vivendo. Quando Paulo chega em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, ele diz assim:
O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Olha, escuta o que eu vou te dizer. O que o diabo quer é tirar o quê? A cabeça. Ele quer tirar a cabeça da igreja. Ele quer tirar a cabeça da igreja. É por isso que a cabeça de João foi decepada e o corpo foi entregue aos discípulos. Quando a notícia chega até Jesus, Jesus disse: nascido de mulher, não houve um homem sequer que foi igual a João Batista. Ele estava dizendo: João deixou um legado. Sabe por quê, querido? Aonde o cabeça chega, o corpo tem que aceitar. Aonde o cabeça chega, o corpo tem que se alegrar. Aonde o cabeça chega, a provisão chega junto. Jesus é o cabeça da igreja. E tudo o que o mundo quer fazer é tirar Jesus da igreja, é remover a cabeça da igreja, é remover o cabeça da igreja. Quando o diabo olha para a igreja, ele não vê a igreja, ele vê o quê? A cabeça da igreja, ele vê Jesus. Quando o diabo olha para você, quando o diabo olha para mim, ele não nos vê, ele vê Jesus em nós. É por isso que Paulo, lá em 2ª carta aos Coríntios 3,17, ele diz: com o teu rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, na imagem dele, como a semelhança dele. Quando o mundo olha para nós, ele vê Jesus em nós. Fala para o teu irmão assim: ainda que queiram, jamais poderão remover o cabeça da igreja. Fala, sabe por quê, irmão? Há uma palavra que diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Diga: você é igreja, meu filho. Fala: você é igreja. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Nós somos igreja. Nós somos igrejas do Senhor. Nós somos igrejas de Deus. É por isso que você vê tanto levante quanto a igreja, irmão. Porque quando o diabo olha, ele vê o cabeça da igreja. Ele vê Jesus em nós. É por isso que ele luta tanto contra a sua vida. Quer te levar para as coisas erradas, quer te levar para o caminho errado. Ele não tem raiva de você, ele tem raiva daquele que está em você. Ele tem raiva daquele que está na sua vida. Por isso a luta, por isso a guerra espiritual. Só que Deus te trouxe nessa conferência para te dizer: ainda que tente remover o cabeça, ainda que tente, hoje o Espírito está aqui dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Ainda que tente, mas o Espírito está dentro. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos. Nós estamos em uma conferência. A minha pergunta para você é: que legado você vai deixar? Que legado você vai deixar para aqueles que virão antes de você, virão depois de você? Que legado você vai estar deixando? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Jesus dizendo: de um homem nascido de mulher, nenhum homem foi igual João Batista. Se Deus olhar para você hoje, olhar para o teu coração, será que Ele vai dizer de você o quê? Será que Ele vai dizer que você está firme? Você está aguentando as guerras, as lutas? O que Ele vai dizer? Sabe por quê, querido? O Espírito de Deus falou comigo e Ele me disse: quando Jesus foi lá no deserto, no meio das montanhas e areia, quando Jesus foi ali, Jesus fez a diferença naquele lugar. E sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, João se afastou daquele lugar, porque quando Jesus chega em determinado lugar, Ele sempre nos envia para algo melhor.
E sabe o que a gente vê ali? Iam pessoas arrependidas ali, porque Deus estava ali. Essas pessoas que chegavam arrependidas ali, elas se convertiam a Jesus, se convertiam ao Senhor. Elas passavam pelo batismo e nasciam de novo. Sabe o que o Espírito me disse? Estou trazendo algo novo para Iadec. Estou trazendo uma direção nova para Iadec. Estou fazendo e gerando novos aqui na Iadec, vozes que alcançarão lugares bem maiores, vozes que irão a lugares mais distantes. O Senhor me disse: eu estou gerando uma juventude que vai se levantar, uma juventude que vai dizer a verdade, uma juventude que não é medrosa, uma juventude que não vai recuar, mas uma juventude que vai dizer: capeta, você perdeu, porque Jesus chegou primeiro. Uma juventude que vai fazer a diferença, que vai orar, que vai clamar, que vai buscar. Uma juventude lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele me encontrou, aleluia, me cercou. Você não participou dessa conferência à toa, querido. Deus estava gerando algo em você. Você pode até dizer: pastor, eu estava vivendo um deserto, mas a Bíblia diz que João foi enviado por Deus, e Deus mandou eu te dizer: Ele vai tirar você desse deserto. Está chegando o fim do deserto, está chegando o fim da prova. Deus vai te enviar, o Espírito vai te enviar, diz o Senhor. Aleluia. E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Aleluia. Eu não sou mais escravo do meu, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu, sou filho de Deus. Aleluia. Deus implantou nessa conferência algo grande dentro de você, algo que mudou alguma coisa dentro de você. E o Senhor está dizendo nesta noite: você vai ser uma voz clamando em meio a esse deserto que nós estamos vivendo, mas uma voz que vai fazer a diferença. Ei, querido, há um legado nos esperando e nós não abrimos mão, somos inegociáveis. Segura na mão do teu irmão e levanta bem alto assim. Isso, bem alto. Está chegando um novo tempo para nós, queridos. Está chegando um novo tempo para Iadec.
Está chegando um novo tempo. O Senhor me disse: estou virando a folha. Está chegando um novo tempo. O Senhor me disse: está chegando um novo tempo para IADEC. Vai começar a chegar gente, vai começar a chegar pessoas. Deus está dizendo: eu vou trazer filhos, eu vou trazer filhos, eu vou trazer filhos, eu vou trazer filhos. Está chegando um novo tempo, um queridos, a Bíblia diz que iam pessoas de todos os lugares ter com João. Todos os lugares iam pessoas ter com ele. E o Senhor me disse através do Espírito Santo: vai começar a chegar pessoas, vai começar a chegar gente, vai começar a chegar gente. Vai começar a chegar pessoas famintas, vai começar a chegar jovens famintos, e vão dizer: eu vim aqui porque aqui tem verdade, aqui tem a presença do Senhor. Eles vão começar a chegar e vão dizer: Deus tocou, Deus mudou, Deus está mudando histórias e vidas aqui hoje. Se prepare, está chegando o novo tempo de Deus, IADEC. Aleluia. Aleluia. Há uma estação. A Bíblia diz que quando Jesus foi ter com João Batista, o céu se abriu, e Jesus está abrindo os céus hoje aqui. Aleluia. 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 Me espanto com
mais uma vez. Yeshua descer. A terra clama. Mais uma vez. Yeshua, Yeshua. Que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Mais a igreja, mais a igreja, mais a igreja. Acontecerá, mais a igreja. E até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu não vou negociar. Até que o Senhor venha. Aleluia. 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 Vamos fazer assim? Nós vamos cantar esse louvor, mas você vai dizer: até que o Senhor venha, eu não vou negociar. Você consegue? Até que o Senhor venha, você não vai? Até que o Senhor venha, você não vai? Porque você é inegociável. Até que o Senhor venha, você não vai? Porque você é. Vamos lá, vamos lá. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou negociar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Só quem não negocia. Diante do teu altar, até que o Senhor
aqui em nosso meio. Que o Espírito de Deus vai começar a te usar de forma grandiosa, querido. O Senhor te encheu aqui hoje. O Senhor te selou aqui hoje.